Saudações, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um bloco de perguntas do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a questão número 100. Eu passo a palavra, nosso irmão Lucas vai fazer a leitura e depois nós viemos com os comentários. Então vamos lá, sobre a escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de se despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau ao outro, a transição é insensível, e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classificações, conforme o ponto de vista onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá como em todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergindo quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a fórmula de um sistema. Só muito imperfeitamente percebem e compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem. Como sucede entre nós, de um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas e nem os seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos e classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Aqui já tem uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, que na primeira parte ele contou sobre os matizes, né? Então Kardec vai ter uma gradação aqui, uma divisão muito bem estabelecida. Mas na prática mesmo, na hora que a gente vai ver no dia a dia, em contato com os espíritos e analisando nós mesmos, a gente não vai ter uma classificação exata. É uma gradação em que a gente vai estar mais ou menos evoluído em certos aspectos, que faz com que a gente esteja fazendo parte de um grande grupo. Mas dentro desse grande grupo, a gente vai ter, então, diferentes níveis, e não é exatamente como uma métrica em que a pessoa está naquele ponto exato. Então, quando a gente olha no grande, no macro, existe divisão, mas quando a gente se aproxima e vê no dia a dia, não dá para perceber exatamente essa divisão. Fica talvez fácil de entender quando a gente usar um exemplo assim, tipo eu, Lucas e
e Renato, né? Nós, no momento da nossa criação, do nosso espírito, né? Saindo de Deus como simples e ignorantes, e viemos evoluindo ao longo da escala evolutiva, mas talvez nós tenhamos sido criados em tempos, em períodos diferentes, né? E ainda assim, aqui nesse período, nesse tempo agora, a gente tem, vamos dizer, uma faixa de desenvolvimento talvez parecida ou semelhante, né? Que nos coloca dentro de uma categoria. Apesar de talvez a gente ter um desenvolvimento maior em um determinado aspecto ou menor em outro, né? E aí tá as nossas diferenças de inteligência, de grau de evolução, mas a gente consegue uns contribuir com os outros e aí a gente vai ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. E isso nos coloca dentro de uma faixa mais ou menos equilibrada, né? Assim como se a gente pegar uma pessoa que talvez é um pouco menos esclarecida, ela talvez não vai entender coisas que nós falamos, né? E tá aí a beleza, né? Talvez ela tenha também um pouco a nos ensinar e a gente aprender com ela também, e ela aprender com a gente. Então, essas gradações, elas não são, assim, circunscritas e bem delimitadas, elas têm essa variação, né, de acordo com o nosso grau evolutivo. Vou só fazer um contraponto aqui. Eu gosto de pegar as questões comentadas pelo espírito Miramês. Ele tem um parágrafo que é muito interessante sobre essas classificações. Ele fala assim: os espíritos superiores não se incomodam com a classificação dos homens em nenhuma fase do viver, muito menos na religião. Eles são o que são. É interessante que essas classificações é coisa bem de ser humano, né? A gente gosta de ficar colocando em caixinha cada ser, cada objeto que a gente encontra pela frente. E, na verdade, é o que ele até comentou aqui no começo. As gradações é difícil da gente separar. Ele fez até uma alusão aqui das cores do arco-íris, né? Gostei dessa pausa, Lucas. Foi muito bem, muito oportuno. Então, continuando. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente. Os principais matizes do conjunto foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro fácil, será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o processo deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que no outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que os seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Outro ponto importante que me chamou a atenção, um pouco lá para cima, ele fez uma analogia com a botânica. Quando a gente vai fazer o estudo do mundo espiritual, cada estudioso vai trazer pontos que ele mesmo observa e acha relevante e vai colocar ali como pontos que marcam o estudo que ele faz. Mas isso não muda como o mundo espiritual realmente funciona. Assim é tudo que a gente está estudando aqui em relação à espiritualidade. A espiritualidade é uma só. A forma como a gente estuda e enxerga ela é que muda a forma como a gente interage com ela. E aí isso vai permitir com que eu esteja mais aberto, mais fechado para receber as informações do outro plano, ou a forma como eu vou estar aberto para receber essas informações. E aqui no finalzinho ele traz que essas caracterizações elas são importantes para a gente entender que tipo de espírito eu estou me comunicando, que informações eu posso tirar dele e que aprendizados eu posso ter com aquela comunicação. Porque se eu estou me comunicando, aqui a gente vai ver, ele já colocou essas 3, né? Os inferiores, os intermediários e os superiores.
Se eu percebo que eu estou em uma comunicação com um espírito classificado como inferior, eu não posso exigir deles caracteres que só os superiores vão poder me dar. Então, esses estudos aqui são importantes para a gente poder saber o que esperar de cada comunicação, mas não podem ser, como o Renato falou, colocar em caixinha e definir que ele é só aquilo. Eles vão ter pontos fortes e pontos fracos que vão trazer auxílio para a gente, mas é importante a gente ter essa definição para a gente saber o que esperar de cada situação. Importante aqui, acho que destacar também essa questão da evolução enquanto desprendimento da matéria e aproximação do mundo espiritual, né? Enquanto ali espíritos imperfeitos que têm várias gradações nessa classificação também estão mais ligados ou enraizados a essa questão mais material da vida, né? E ela é necessária para a nossa evolução também. Assim a gente pula para o próximo grupo ali, né, que é o grupo dos espíritos bons, que ele já tem um certo desprendimento maior, então ele já tem essa compreensão de que existe o espírito de fato e que é importante desenvolver esse aspecto também, apesar de ainda terem que viver na materialidade. E aí no último grau, que são esses espíritos puros, tipo Jesus Cristo, outros seres realmente iluminados, eles já estão totalmente desprendidos dessa parte material que ainda a gente tem a necessidade de vivenciar, né? E a gente está caminhando para sermos também esses espíritos puros um dia, né? Isso é muito bacana. E um outro ponto que eu queria comentar é quando eu li o Livro dos Espíritos a primeira vez, caiu nessa parte aqui, né? Depois, nas questões seguintes, vai desdobrar várias classes, né? E eu fui lendo cada uma com muita atenção, assim, e eu tentei me encaixar no espírito bom. E eu nunca conseguia, sempre tinha alguma coisa que me puxava para o espírito imperfeito, assim, nossa, realmente, né, tu é um ser imperfeito ainda, Fábio, calma, vai devagar, vai tentando melhorar cada dia, né, mas brincadeiras à parte, acho que faz parte da nossa jornada também, às vezes a gente se acha bom demais e a gente está pecando em vários aspectos que a gente às vezes nem percebe e a gente fica patinando, né, então que a gente possa ter essa atenção também com a gente, né, e dizer assim, poxa, eu ainda sou imperfeito, eu tenho um monte de coisa para melhorar em mim e, né, como ele fala, pouco importa a classificação, importa realmente o meu esforço de querer evoluir, né, nessa escala que o Kardec apresenta de uma forma sistemática, apenas para explicar que existem essas diferenças do lado de lá, né? E aqui também, e nós somos espíritos também encarnados. Tem uma colocação que eu queria fazer, um momento que o Fábio comentou ali sobre sermos criados em momentos diferentes, né? E cada um está no seu estágio evolutivo. Tem uma parte aqui que o Miramês faz uma analogia legal. Ele diz assim: somos como os frutos da grande árvore. Deus, como os frutos de uma árvore, não amadurecem de uma vez só. Assim somos nós. Mas nenhum dos frutos se perde. Achei linda essa parte. Com relação ao trecho que a gente leu, eu queria lembrar um caso. O trecho que a gente leu aqui é o seguinte, está no 3º parágrafo. É que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens há muitos ignorantes, não sendo jamais colocar-se em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Não sei se vocês lembram, quando Jordelei, numa das canalizações, ele teve o aprendizado de se deparar com um pseudo-sábio. E a gente tem a tendência de achar que só porque estamos recebendo comunicações de espíritos, a gente deve baixar a cabeça e dizer sim, amém a tudo que eles dizem. Não é bem assim. Por coincidência ou não, essa semana saiu no ar um vídeo, qual que é, Fábio? Que o Robson fez uma canalização, né? Sobre exatamente isso. Não é porque... O Evangelho, né? Isso. Não é porque você está recebendo uma mensagem que você não deve analisar, passar pelos crivos da razão e ver se você deve botar em prática ou não. Você ainda tem um livre-arbítrio acima de tudo, né? Eu queria lembrar esse caso que tivemos. Na Revista Espírita também tem muitos casos que, durante a entrevista com os espíritos, eles tentam se passar por inteligentes, mas a conversa não sustenta por mais de 2 minutos. A sabedoria não se sustenta por tanto tempo, então é sempre bom a gente manter o pé da letra, como é que chama? O pé atrás, manter sempre a vigília, analisando tudo que a gente recebe. Acho que é isso que eu queria comentar. Vocês têm mais algum comentário?
Tudo tranquilo. Então ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente já começa com essas classificações. A questão 101 é dos espíritos imperfeitos. Então fique com a gente, escreva nos comentários o que você achou e qual classificação você se enquadra. Se você é como nós, espíritos imperfeitos, galgando escalas superiores, deixe o seu like, junte-se a nós e vamos que vamos. Fiquem com Deus. Até a próxima.